Enfim, o Elismar saiu. Enfim, acho que eu vou começar mesmo assim, que já tá gravando. Daqui a pouco ela aparece de novo, deve ter caído alguma coisa assim. É, a aula de sábado, gente, geralmente a gente faz, né? O tema geral. Nossa, acabou de tocar o telefone aqui. Um segundo, peraí. Voltei, pessoal. Enfim, é, é, a aula de sábado, gente, geralmente a gente faz sobre artes e cultura, né? É o que está predeterminado, mas especialmente esse sábado a gente acabou se confundindo, né? A gente teve um probleminha, a gente não conseguiu fazer uma aula sobre artes e cultura. Em compensação, semana que vem vai ter de novo, né? Aí já vai ser uma aula já trabalhada para isso, geralmente, né, pro tema, né, que é a proposta desse curso, né? E aí, como a gente acabou decidindo de última hora, eu falei que eu gostaria de falar então sobre algum tema relacionado com a geografia, né? Porque para quem não sabe, eu sou da geografia. Tô para formar aí, tô dando essas aulas aí de artes e cultura junto com a Luciana, mas nenhum de nós dois somos dessa área da artes e cultura, não, sabe? Aliás, eu não me lembro exatamente qual que é a área da Luciana, mas enfim, a gente tá fazendo o que pode aí para trazer para vocês esse tipo de conteúdo e eu vou, é, dado que a gente teve esse problema aí, eu vou trazer um tema que, querendo ou não, vai se relacionar também com as aulas de artes e cultura, né? Porque, como eu já disse nas últimas aulas, que a arte, né, ela é um reflexo ali também do período político, né? Também daquela, de todo, enfim, a visão né, do autor sobre o mundo, a perspectiva ali que o artista vai ter perante a sociedade que ele vive, perante aos sentimentos que ele tem, né? E isso, obviamente, está relacionado também com a política, né? Então, muitas vezes a gente vê que algumas guinadas políticas aí tendem a mudar bastante a arte, né? Como eu tinha dito na última aula, nas últimas aulas sobre, por exemplo, como que os regimes nazifascistas ali dos anos 30 40, né, praticamente interromperam uma virada ali artística que teve, né, que é a arte moderna, né, e passou a tratá-la como arte degenerada. Mas, enfim, o objetivo aqui é falar mais sobre os processos políticos em si, não necessariamente sobre a Segunda Guerra, não, tá? Apesar de que a gente tem que reconhecê-las também. Mas eu acho que o grande objetivo aqui é realmente fazer uma contextualização ali geográfica histórica, né? E essa aula ficando gravada, eu espero que vocês, enfim, possam assistir, depois quiser comentar, perguntar alguma coisa, a gente está aí, tá? Eu vou começar a transmitir aqui, eu vou só ver se eu consigo fazer o diagrama aqui que eu estava falando, eu não consegui usar o site que meu colega, o Daniel Barreto, geógrafo, está aí também, gente, com a gente hoje. Aí talvez ele participe, acho que vocês não devem conhecer, né, e tal. Mas chamei ele para me ajudar porque a gente, como eu disse, foi meio de última hora isso aqui, então. Mas acho que vai ser legal, acho que vocês vão aprender bastante. Vamos lá.
sei se vocês estão vendo minha tela aí. Vocês estão vendo, gente? Sim. Beleza. Tá, eu vou pegar a partir desse, primeiramente, né, a partir desse slide aqui, e algumas coisas eu vou alterar ele. Eu vou alterar junto com vocês, porque é até bom, né, pra gente exercitar, né? Eu acho que a professora Janice, ela pegou esse slide, ela comentou comigo que ela pegou o slide, algumas referências da internet, e eu acho que tem alguma coisa que outra, que eu não, que, pelo que eu tinha me lembro, que eu me lembro do que eu vi, tá um pouquinho defasado. Aí eu vou alterando junto aqui, porque eu não lembro exatamente o que que era, tá? Mas eu vou seguir aqui, tá? Então vamos lá, o mundo bipolar, Guerra Fria e globalização. Não sei se vocês já têm uma ideia sobre isso, né? É por isso que é bom que o pessoal participe. Inclusive, eu vou aproveitar para deixar aqui o apelo para que vocês assistam às aulas ao vivo para a gente ver as dúvidas que vocês têm, tá? Enfim, todo mundo já deve ter ouvido falar desse período, né, do mundo bipolar da Guerra Fria, né, que era a divisão política ali, né, global, entre Estados Unidos e União Soviética, né? Eu acho que o que é importante vocês saberem, né, eu acho que algumas coisas já devem estar praticamente óbvias, assim, né, eu não sei exatamente, mas enfim, os Estados Unidos é a grande potência econômica, né, do capitalismo, e a União Soviética é a grande potência econômica do socialismo, né? Então são duas maneiras de você pensar e organizar a sociedade diferentes, né? Como vocês sabem, a União Soviética acabou, né? E aí as consequências disso a gente vai ver um pouco aqui também. Acho que o ponto importante de vocês lembrarem é que eu vou até colocar aqui. Estados Unidos, União Soviética, vamos colocar, eu acho que é porque dá para colocar até Reino Unido aqui, mas eu vou colocar os dois, né? Mas eu vou colocar Estados Unidos e União Soviética como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Por quê, gente? Porque as principais batalhas que começaram a derrocada do exército nazista foram justamente a batalha que começa em Stalingrado. Eu acho que assim é um fato histórico interessante também. Essa aula é totalmente interdisciplinar também com a história e tal. Inclusive, algumas questões que a gente vai ver depois vão trabalhar bastante isso. Então, tem a Batalha de Stalingrado a partir de um avanço ali do exército nazista, que aí que começa, né, a derrocada do exército nazista, que sucumbido ali, né? Mas primeiramente é uma reação, né, que acontece ali do Exército Vermelho, né, da União Soviética, que consegue impedir esse avanço e a partir disso enfraquecer o expansionismo da política externa do Terceiro Reich, né, que é o nazismo do Hitler. E aí, a partir disso, com o enfraquecimento, a própria União Soviética consegue ali fazer a Alemanha perder seu território, até que ela vai se recolhendo, né, no território ali e o Exército Vermelho consegue avançar. Enfim, eu não vou detalhar muito essas batalhas não, mas o ponto é dizer que o dia D, que foi o desembarque da Normandia, que foi liderado pelo Exército norte-americano, a Batalha de Stalingrado, liderado pelo Exército Vermelho, são dois dos grandes conflitos que fizeram com que o exército nazista enfraquecesse e nisso a gente tivesse o fim desse império, né? E aí, com isso, a gente tem o início de uma nova ordem mundial, né? Naquela data, né? Que era do mundo bipolar, né? Porque a gente coloca ali os dois vencedores, Estados Unidos e União Soviética. E isso é reconhecido pelo mundo todo, tá? Tanto que
território alemão, não sei se vocês já ouviram falar, naquela data ele foi dividido em dois, né? Foi dividido entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Por que ele foi dividido em dois? Porque após, né, a derrocada do nazismo, eles fizeram uma convenção, depois eu vou pegar o nome para vocês, se alguém lembrar o nome aí pode me falar, que ficava decidido que a gente iria dividir a Alemanha em dois, em três, aliás, né? Acho que isso aqui é isso aqui mesmo, né? O mapa da Alemanha, se eu não estou enganado. Enfim, deixa eu ler Deixa eu aqui. ver. É isso mesmo, né? Mapa mostrando os setores de ocupação de Berlim. Sim, Enfim, então o que que pega? Você coloca ali, eu coloquei como os grandes vencedores, Estados Unidos e União Soviética, né? Mas aí nesse próprio mapa ele está indicando ali o Reino Unido e a França também, que saíram como pelo menos assim, né, nesse ponto aí da convenção, que, como eu disse, ainda não me lembro, mas depois a gente pega o nome aqui, foi dividido o território, né? Então você vê que a porção ali da União Soviética, né, em comparação aos outros países, é bastante grande, né? A maior, né? Porém, por quê? Porque os países, né, França, Reino Unido, Estados Unidos estavam alinhados com o mesmo modelo político, né, capitalista ou ocidental, né, nessa figura a gente vê. Então, eu acho que isso é importante lembrar. Então, a gente tem a Alemanha dividida até 89 e 1990, tá? Inclusive, assim, para quem gosta de futebol, eles disputavam até a Copa do Mundo com seleções diferentes, né? Então, assim, é interessante ver o tanto que o negócio realmente foi uma divisão bastante burocrática, assim, né? E principalmente bélica, assim, né? Então, você não podia passar de um lado para o outro, simplesmente, né? Não era. Então, ali era um dos limites da Guerra Fria, né? Passar aqui. Os maiores beneficiados com a guerra foram os Estados Unidos. Enfim, eu tenho um pouco de discordância disso, tá? Mas de fato, os Estados Unidos foi bastante beneficiado. A gente pode dizer, não ali exatamente no pós Segunda Guerra Mundial, mas principalmente ao fim da Guerra Fria. Tanto que hoje os Estados Unidos é a grande potência do mundo, né? Principalmente depois do fim da União Soviética, né? Praticamente nadou de braçado. O ponto é que, né, como está escrito aí, entre 35 e 39, vou trocar aqui, duplicar a produção industrial. Por quê? Porque era um país que tinha políticas industriais no setor bélico. O que é o setor bélico, gente? Setor de fabricação armamentista e outros aparatos de defesa, tá? Tipo tanque de guerra, né? Aí indústria naval, indústria aeronáutica, né? E aí eles produziam bastante desses aparatos de guerra aí para tanto para os dois países, assim, né? Mas eu diria que mais para os países ocidentais ali, né? E eu digo, né, os países não nazistas, né? Pelo menos até então, né? Tá. Vamos lá. A indústria aeronáutica passou a liderar a indústria americana. A indústria americana passou, na verdade é o contrário, né? Enfim, a indústria americana passou. É, enfim, ou seja, os Estados Unidos ele enriqueceu bastante com a guerra, porque ele fornecia, né, esses produtos para os países da aliança. Qual que é o nome mesmo? É a aliança. Você lembra, aliados, pai? Os aliados. aliados, né? E a outra Então, era. Fernando, uma coisa importante também, interessante, né? Que, tipo assim, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos eles foi se tornando, né, uma potência do mundo, Uhum, né? E nessa disputa com a União Soviética. Aí teve também o Plano Marshall, né, que foi para uhum, reconstruir a Europa.
Plano Colombo Sim. para reconstruir o Japão. Então, assim, ele conseguiu aliados ali entre os países europeus, né, que foi um período, assim, de desenvolvimento, né, do estado de Uhum. bem-estar social, né, Qual o nome? Plano indústria, né. Colombo? O Plano Marshall para a Europa, o Plano Colombo para o Japão. Sim. E depois disso, os Estados Unidos se tornou, né, depois da Segunda Guerra principalmente, já era, né, a maior potência do mundo desde o final da Primeira Guerra, com a Inglaterra recuou, mas depois da Segunda Guerra definitivamente passa a ser, né, passa a ter esse papel de maior importância ainda no mundo, só que se torna uma economia baseada na guerra, né. Uhum. Então a gente tem várias guerras Cara, aí depois. a aliança nazista era Entente? Era isso? Não, isso aí foi na Primeira Guerra. Primeira Na Guerra, Segunda né? Guerra era eixo contra aliados. Isso. Valeu, cara. Eixo nazista, Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão. Japão imperial contra os aliados. Aí você tinha, primeiramente, né, a União Soviética, a Grã-Bretanha, a França, né, e vários outros Aham. países. Depois o Brasil, né, para os Estados Unidos entrou antes, né. Uhum. Eu acho interessante que a França tem uma história, né, de quando o Império Nazista tomou a França, que não foi exatamente de muita reação, não, né? Eles ficaram até um pouco passivos ali, né, diante essa escalada, né? Mas no fim das contas, né, de início eles estavam junto aos aliados, né? Mas acho que isso nem vale a pena dos alunos trazerem, né, isso para uma prova, porque não acho que isso seria cobrado. É uma coisa muito uma nota de rodapé da história, tá? A doutrina Truman, você já ouviu falar disso aí, ô Daniel? Eu vi. Já, já. A doutrina Truman é no campo das ideias, né? E Uhum, o plano Marshall, por sua vez, já é o plano sim. econômico, né? O auxílio econômico para barrar a influência soviética. Mas você já tinha Uhum, a doutrina Truman para impedir o avanço do socialismo na Europa, né? sim. A doutrina Truman, cara, recentemente eu li sobre isso. Se não me falha a memória, era uma doutrina que visava a industrialização, né, de vários países do mundo, né, mas especialmente os países pós-coloniais, né. Só que essa doutrina Truman, ela não necessariamente era algo que iria fazer os países se tornarem independentes, né, mas tinha muito mais a ver, se eu não me engano, com você controlar, né, politicamente a política interna desses países, né? Ou seja, evitar de crescerem os movimentos sociais, movimentos socialistas, né? Então, essa doutrina ela visava justamente evitar essa expansão soviética, né? Evitar que países, por exemplo, como o Brasil, como a Argentina, países aí da América do Sul, tivessem revoluções, né? Como teve Cuba, por exemplo, como teve a Coreia, como teve a Nicarágua, apesar de que a Nicarágua já é um caso meio à parte, né, mas também teve algo parecido. Então, a doutrina Truman visava fazer uma industrialização capitalista, tá? Porque existe a industrialização socialista também, tá, pessoal? Por isso que eu estou colocando aqui. Para evitar o avanço soviético nos países subdesenvolvidos. Tá? Então, o golpe de 64, né, que é o golpe da ditadura militar brasileira. E é interessante porque o pessoal aqui do Prime Imigrantes, o Barreto, boa parte, né, são pessoas da Venezuela, pessoas, tinha alguns sírios também, se eu não me engano, pessoal do Haiti também tem. Então, assim, são pessoas que vivem, né, viveram a América Latina sob uma outra perspectiva, mas são muitas semelhanças, né?
Mas então, assim, é importante ressaltar aqui, porque como o pessoal pode estar acostumado com outras datas ali no país deles, pode colocar aqui golpe de 64, tá? Se vocês verem golpe de 64, podem saber que isso aqui se trata do golpe da ditadura militar brasileira, tá? Ditadura civil militar brasileira. Então vamos. É, tá aqui, né? Vamos lá. Então, o plano Marshall, o Barreto já comentou. Inclusive, eu agradeço muito dele estar me ajudando aí, porque a gente vai pensando junto aqui, né? Enfim, vamos lá. Esforço para deter o avanço da União Soviética, como eu disse, né? Ou seja, tanto a doutrina Truman como o plano Marshall eram duas perspectivas. Uma, como o Barreto falou, era mais técnica, né? Era mais um método ali institucional, né? O plano Marshall, e a outra era mais no campo das ideias, que é a doutrina Truman. Né? Então, uma levou a outra, as duas conversavam entre si e fizeram este movimento, tá? Reavivar a economia de mercado, tá? Então, assim, é, é, esse processo de reavivar a economia de mercado, ele se deve bastante, primeiro, né? A uma crise que aconteceu em 1929, a crise de 29, né? Essa crise, gente, ela mudou a maneira do mundo pensar o capitalismo, tá? Porque a gente teve uma crise de demanda, tá? Vou colocar aqui. Inclusive, essa crise de essa crise de 29, nossa, tá bem estranho isso aqui, né? Enfim. Pois é, não tá muito. Enfim, vamos lá. Essa crise de 29, ela gerou acontecimentos políticos históricos, inclusive o próprio início dos regimes fascistas, tá? Que a gente já comentou, né? Por quê? Porque naquele momento teve-se uma tanto um desemprego muito alto, né? Um aumento da miséria gigantesco, tá? Um aumento inflacionário também, que gerou um caos social muito grande, né? Nos Estados Unidos, na Europa, isso reverberou por todo o mundo, tá? Inclusive naquele momento já até existia a União Soviética, tá? Naturalmente a União Soviética ficou um pouco mais protegida desse movimento por se tratar de um país de economia socialista que estava um pouco mais alheio, né, a esse mundo, ao mundo capitalista, né? Porém, o que gerou isso aí nos países capitalistas foi o aumento de ideologias políticas totalitárias e autoritárias, tá? E aí acabou gerando uma radicalização muito grande da massa trabalhadora, tá, gente? Então, assim, eu só queria ver onde é que tá esse trem aqui, que esse trem tá todo o negócio. Ajudar países europeus, tá? Ajuda a reconstrução, tá aqui, eu achei. Meu Deus. Desculpa, viu, gente? É porque esse slide tá eu acabei de fazer de transformar o PDF em PowerPoint, aí ele tem umas coisas assim mesmo, tá? Mas vamos seguir aqui, tá? Ajudar a reconstrução das economias nos países europeus através da doação de recursos, tá? Então, assim, naquele momento do pós-guerra, naturalmente, a mesma crise que levou ao início
desses regimes totalitários, autoritários, essa mesma crise gerou uma outra crise provocada pela guerra, tá? A guerra, ela é uma consequência quase que fatal, a geração de crises humanitárias, obviamente, né? Porém também econômicas, porque se gasta muito dinheiro, se imprime muito dinheiro para fazer esses avanços, para gastar com equipamento bélico, né? Então, assim, naturalmente um país que entra em guerra tem problemas ali com a miséria internos, né? Porque você tem que direcionar recursos para a guerra e você perde ali os recursos internos, né, para a população, tá? Então, a gente já tinha a crise de 29, e a crise de 29 teve como reação, como consequência, o início de uma releitura, tá, do capitalismo. O que é essa releitura? Fordismo, tá? Fordismo e keynesianismo, tá? Porém, como eu disse, mesmo com essa nova diretriz econômica que o mundo tinha, né, que é o Fordismo e o keynesianismo, são duas teorias que se completam, tá? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Ainda assim, a gente tinha, com a guerra, como eu disse, não foi suficiente para segurar uma crise ali do pós-guerra, tá? Então a gente tinha que, primeiro, né, fazer, fazer um contrabalanço, né, ainda nos moldes do Fordismo e do keynesianismo, né, que aí é o que seria o plano Marshall, para reconstruir esses países que foram destruídos na guerra, tá? E essa construção não é só infraestrutural, não. Como eu disse, né? Era uma construção social também, tá? Então vamos lá. Argumento oficial: luta contra a pobreza, desespero e caos social. Porque, como eu disse, isso foi gerado pela guerra, tá? Ou seja, primeiramente, uma crise do capitalismo. Segundamente, uma crise do pós-guerra por conta da guerra e da destruição que ela causa. E aí isso gerou o um mundo bipolar, né? E aí dá para dizer que nesse momento ali da reconstrução, a União Soviética ela nadou de braçada também, tá? Por quê? Né? Porque ela, como a gente disse, a maior parte do mundo estava destruído. Quem estava mais longe do conflito ali, que era Estados Unidos e União Soviética, apesar de que a União Soviética chegou a ser invadida, tá? Os Estados Unidos também teve um avanço ali na ilha de Pearl Harbor, eu acho que é assim que se fala. Tem um filme, inclusive, muito famoso, um filme que tem a versão norte-americana e um filme um pouco mais neutro, vamos dizer assim, que chama Torá, 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 das antigas também, que conta sobre esse avanço aí japonês ali na ilha de Pearl Harbor, que colocou os Estados Unidos de vez no conflito, tá? Mas o que vale dizer é que esses países andaram de braçada depois. Eles conseguiram se proteger bastante durante a guerra, conseguiram proteger seu território, conseguiram ganhar mais território depois do fim da guerra, conseguiram se industrializar pesadamente durante e no pós-guerra, tá? E aí se tornaram as duas grandes potências econômicas aí, né? A grande característica desse movimento é porque eram duas potências com modelos de sociedade praticamente antagônicos, né? Então, uma era socialista, a outra era capitalista. Então, aqui, ó, a União Soviética recusa o Plano Marshall, que considera como instrumento do capitalismo americano. Como dizem, eram antagônicos e rivais, tá? Criação em 47 do From. Muito provavelmente não é assim que se pronuncia, viu, gente? Órgão de controle e coordenação dos partidos comunistas europeus. Em 49, cria o Comecon para desenvolver a economia da União Soviética e dos países do leste, tá? Então, assim, existia ali uma preocupação também muito grande da União Soviética de fazerem outras revoluções socialistas florescerem, tá? No resto do mundo também, tá? Então, do mesmo jeito que os Estados Unidos tinha o seu plano ali, né, em cima da doutrina Truman e o plano Marshall, a União Soviética tinha as suas perspectivas aí também
de tentar aumentar ali os territórios, né, socialistas, né? Não necessariamente seriam territórios da União Soviética, tá? Cuba, por exemplo, foi um país, né, ainda né, no caso, uma república socialista, que não pertence à União Soviética. Era um país apoiado pela União Soviética, era um país que tinha, inclusive, bases soviéticas, né, no seu território, mas não era um país que fazia parte da União Soviética, tá? A gente vai ter outras experiências como essa aí naquele momento, tá? Vamos lá. Mundo teme o pior. Grandes conflitos da Guerra Fria. Então, naquele momento, rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética irá originar o período da Guerra Fria, tá? De 47 a 91, né? Que datam ali. 47 foi o ano das bombas atômicas, né? Se eu tiver errado, me corrijam aí, tá? Que marcou ali o encerramento final da Segunda Guerra Mundial com as bombas de Hiroshima e Nagasaki lançadas pelos Estados Unidos em Peraí, na na verdade, foram 45. 45. Isso, final Por que, da guerra. por que a Guerra Fria é 47 a 91, você sabe? Por causa do Plano Marshall, né? Eu acho que é plano Marshall. Lembrar também, a União Soviética ela tinha também um plano econômico para os Uhum, países do leste europeu, que é a Comecon, um uhum, conselho de ajuda mútua, né? Uma sigla uhum. assim. Aqui. Tá falando aí, né? Uhum. Não, deixa eu pesquisar, deixa eu te falar a Tá. sigla completa. A gente não repara que eu tô comendo, não, porque de hoje começou meio corrido. Conselho para Assistência Econômica Mútua da União Soviética. Conselho para Consistência Assistência Econômica Econômica. Mútua. Econômica Mútua. Então a gente tem aqui em 45 o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki no território japonês, finalizando de vez a Segunda Guerra Mundial. Né, essa uma hora dessa o Hitler já tinha ido de arrasta para cima, como diria a linguagem da internet aí, já tinha dado um tiro na própria cabeça, porém o Japão ainda queria guerra, tá? E aí foi nessa aí que teve o lançamento das duas bombas que finalizaram de vez o conflito, 47 com o Plano Marshall e o Comecon. A gente tem o início da União Soviética. Por quê? Porque ali marca o expansionismo desses países, tá? Então vamos lá, 47, 47. Expansionismo, tá? E aí esse expansionismo, ele não era exatamente territorial não, tá? Às vezes ele também era, mas ele também é um expansionismo ideológico também, entendeu? Então, foi que ficou marcado que os países queriam expandir seus modelos de organização da sociedade, os modelos políticos, né? Capitalismo versus socialismo pelo mundo, tá? Gente, só comentar aqui, esses termos aqui, esses conceitos de capitalismo e socialismo, eles, como é que eu vou dizer? São sempre usados, né? Ou então muitas vezes eles são usados de maneira meio capciosa. O que é maneira capciosa? É uma maneira que tenta te enganar, tá? Então, assim, eu tô só pincelando aqui. Se um dia vocês quiserem falar melhor sobre isso, a gente fala, tá? Mas eu acho que é bom entender, né? Capitalismo e socialismo. Aí você, não, mas Venezuela é socialista? Não sei lá onde é socialista. Calma, não é bem assim, né? A gente tá falando dessa época, depois se um dia vocês quiserem falar sobre isso, a gente fala, tá? Então, inclusive assim, né, o pessoal que inclusive morou na Venezuela, se quiser se manifestar, conversar sobre isso, eu prefiro muito mais do que a gente debater sobre isso, tá? Então, vamos continuar, tá? Características gerais da Guerra Fria: disputa tecnológica, corrida armamentista, corrida espacial, espionagem, busca de aliados, conflitos regionalizados, tá?
gente pode colocar também guerras por procuração. Você gosta desse termo, Daniel? Eu já vi gente criticando isso aqui. Eu tava ligando o microfone. De boa. Guerra procuração seria, por exemplo, tipo assim, um país que não está envolvido, né? Sim, sim. É curioso, né? Porque, por exemplo, a guerra do Vietnã e a guerra da Coreia, elas, alguns consideram como guerra por procuração, né? Só que, na verdade, não era, né? Porque era o próprio Estados Unidos que estava lá no território desses países, né? Mas tem algumas que eram, eu imagino, assim. Então, assim, é porque eu acho que o que vale lembrar pro pessoal é que a Guerra Fria, às vezes a gente tem essa impressão de que ela era fria, que ela não tinha conflito, mas ela tinha conflito bastante, inclusive. Inclusive, boa parte dos conflitos hoje armados que tem no mundo são resultados desses conflitos aí, tá? Então, é isso que é bom o pessoal saber, que a Guerra Fria, ela era assustadora sim, tá, gente? Ela não era brincadeira, não. Tanto que o golpe de 64 foi dado durante a Guerra Fria, né? Com objetivos da Guerra Fria, com objetivos do Plano Marshall e da doutrina Truman. Então, assim, não só teve conflitos bélicos, como tiveram em vários países, né? Óbvio que não foi assim aquela guerra entre Estados Unidos e União Soviética no território de cada um deles não teve, tá? Isso aí é bom dizer, mas tinha guerras por procuração, colocar guerras e golpes militares por procuração barra interesse, tá? E aí ficou durante esses 40 anos, né? 47 a 91, 43, 44 anos de Guerra Fria, e ficaram as duas nações aí brigando entre si para ver quem que ia dominar o mundo, tá? Para ver quem que ia conseguir ter mais território, para quem que ia conseguir ter mais influência, ter mais economia, quem ia conseguir produzir mais, quem que ia chegar mais longe, tanto dentro do planeta como fora do planeta, tá? Então, a gente vê aí o. Eu esqueci é Louis Armstrong, o cara que pisou na Lua primeiro, americano. Acho que, eu não sei se é Lewis, mas era o Armstrong mesmo. É uma coisa. E E antes teve o o Yuri Yuri. Gagarin, né? Uhum. E assim, Então, Yuri os dois Gagarin foi. Diga. é uma coisa que eu queria dizer que, tipo assim, exalta-se muito a ida do homem à Lua, né? Uhum. Mas assim, os avanços principais que foram responsáveis, que são usados até hoje, né? Uhum. É, por exemplo, você enviar uma pessoa para o espaço, né? Não Uhum. necessariamente para a Lua. Uhum. E a tecnologia, né, de foguetes e tal, e também que é você fazer eu diria uma circundar a Terra, né? Dar uma volta na Terra. E esses primeiros avanços foram feitos pela União Soviética, né? Uhum. Primeiro ser vivo para o espaço, o primeiro homem para o espaço. Sim, tem um. A ida à Lua foi uma coisa assim. Teve outras missões depois, mas é um negócio custoso demais, custa muito caro e não compensa você fazer isso sempre. Então acaba que não é uma tecnologia. Olha lá, Uhum. é bem esse meme aí mesmo, né? Bem É, interessante. A é. BBC faz uma matéria escrita assim, ó, quem ganhou a corrida espacial, né? Quem ganhou foi a União Soviética, porque a quantidade de inovações foram muito maiores. Uhum. Mas é claro que também a gente não pode fazer igual, por exemplo, o pessoal que tem a conspiração, né, de que não foi para a Lua, né? Uhum. Aham. Eu Ana, tinha. né? Já é o extremo também. Aham. Eu tive um professor de medicina aeronáutica, cara, que ele falava isso aí, que não tinha como ir pra Lua por causa do cinturão de, sei lá, esqueci o nome agora. Mas enfim, o fato que a gente tem isso aqui, viu, gente? Não vem inventar conspiração em prova de Enem, principalmente não, viu? Mas assim, é bom a gente trazer essa perspectiva, tá? Nós não estamos querendo falar bem de nenhum dos dois governos, não, estamos só reconhecendo algo que não é reconhecido muitas vezes. Às vezes pela opinião comum, ou então pela mídia, não é muito reconhecido, mas a gente tem que dar os créditos nesse sentido aqui, tá? Boa parte hoje, né, dos avanços desse setor industrial, né, que é a engenharia aeroespacial,
A maioria deles foi por conta desses avanços que a gente teve ali na década de 50, 60, 70. Olha aqui, gente. Tá? Óbvio que os avanços estadunidenses também foram importantes para esse setor. Mas o que vale lembrar isso aqui, tá? Enfim, né? A corrida espacial era, sobretudo, uma corrida tecnológica, tá? Uma corrida por inovações, uma corrida na verdade, no caso capitalista no caso estadunidense, mas era uma corrida concorrencial, tá? De avanços tecnológicos ali para o mundo, né? Mas principalmente ali para as nações, né? As nações queriam colocar sua bandeira em lugares cada vez mais distantes. Então, assim, ó, fim da Guerra Fria, eu acho que o que vale entender, gente, é que a Guerra Fria acabou em 89. Eu não sei como o Enem vem tratando a respeito do que causou o fim da Guerra Fria. Só que o que causou o fim da Guerra Fria é um tema que gera vários debates, né, e poucas convergências, tá? Hoje em dia eu vejo poucas pessoas, poucos pensadores aí que convergem sobre isso. Geralmente é um assunto muito, muito difícil, porque ele chega em pontos até da natureza humana, tá? O debate sobre o fim da Guerra Fria, tá? Por quê? Porque foi o debate do enfraquecimento da União Soviética, tá? A Guerra Fria acabou porque acabou a União Soviética, porque o Muro de Berlim caiu, e aí, com isso, o mundo se tornou não completamente capitalista, mas na sua maior parte se tornou um mundo agregado ao modelo de desenvolvimento, organização política, tá? E de sociedade capitalista, tá? Obviamente que cada país, dentro desse modelo, dessa economia mundo, né, capitalista, vai receber o capitalismo de uma maneira diferente, né? Então, tem gente que fala que o Brasil, por exemplo, não é capitalista, né, e tal, e isso é uma grande mentira. O Brasil é extremamente capitalista. Sei lá, vamos pegar outros exemplos aí. Todos os países da América Latina, tá? São capitalistas, inclusive a Venezuela, apesar da Venezuela ter algumas características socialistas em alguns pontos, né? Mas se você for ver, no fim das contas, esses países eles estão envolvidos na lógica capitalista, porém o próprio capitalismo mudou muito, viu? O próprio capitalismo ele avançou em alguns lugares até em direção a um socialismo democrático. O socialismo democrático ele é bastante diferente do socialismo da União Soviética em alguns aspectos, tá? O que vale dizer é isso, né? Que, querendo ou não, com o fim da União Soviética, teve-se esse movimento aí no mundo, tá? Derrubada do Muro de Berlim, 89. Vamos lá. Nova ordem multipolar. Hoje, no mundo multipolar, Guerra Fria, pós-Guerra Fria, o poder é medido pela capacidade econômica do país, que envolve disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, mão de obra qualificada e nível de produtividade. Isso explica a emergência do Japão e da Alemanha como potências, tá? A Alemanha no pós-guerra muito promovida. Aí eu não sei se o debate pode levar para o lado do que foi a contribuição da Alemanha Oriental, do que foi a contribuição da Alemanha Ocidental. Mas a Alemanha Ocidental, né, capitalista, ela sempre teve um Estado muito forte também, sabe? Que ajudou a desenvolvê-la, tá? E como a Alemanha, naquele momento, ela, inclusive, por conta do tratado, eu não sei se foi a Convenção de Nuremberg, ela ficou proibida de construir exército, tá? Proibida de construir exército. Teve várias proibições ali, né? Tanto territoriais como bélicas ali, em relação à Alemanha. E a Alemanha focou todos os seus esforços no seu próprio desenvolvimento econômico, tá? E isso deu muito certo para a Alemanha. A Alemanha acabou se tornando uma potência gigantesca, né? Depois, com a formação dos blocos econômicos, que a gente vai ver aqui agora, a Alemanha hoje é o centro do capitalismo europeu, tá? É o país onde imprime a moeda euro, tá? Que é uma das moedas mais importantes do mundo, junto com o dólar, tá? Isso explica a emergência do Japão e da Alemanha como potências, ao mesmo tempo a decadência da Rússia. A Rússia, depois da União Soviética, gente,
Uma coisa que vale lembrar aqui, eu não sei se isso cai em vestibular, mas é bom você saber. A Rússia, depois da União Soviética, ela teve uma crise humanitária sem precedentes, tá? Com o fim da União Soviética. Eu vou só parar por aí, porque é outro assunto e tal, depois a gente conversa sobre isso. Mas o que fez hoje, não sei se você sabe, né, o Vladimir Putin, né, que é o atual presidente ou primeiro-ministro na Rússia, ele já foi os dois, agora eu não sei qual dos dois que ele é. Mas a popularidade do presidente Vladimir Putin, ela se deve muito ao fato de que o pós-União Soviética russo foi tão sofrível que um presidente como Vladimir Putin, que conseguiu voltar a elevar os índices socioeconômicos russos, ele acabou se tornando muito popular, tá? Você tinha o desemprego estourou na Rússia naquele momento, né, nos anos 90, e ele conseguiu recuperar o desemprego, ele conseguiu recuperar o emprego, conseguiu recuperar o crescimento econômico, conseguiu reduzir a inflação, e se tornou muito popular, embora ele seja quase que um autocrata, assim, né, a gente pode dizer. Mas eu acho que é bom só para entender por que ele ainda é tão querido lá, tá? Então a gente não vai fazer juízo de valor, né? A gente tem que reconhecer a história, tá? Só espirrar aqui. Enfim. Vamos lá. Embora a Rússia seja dona de um poderoso arsenal nuclear, o setor industrial é obsoleto e pouco produtivo. O país se encontra em crise social, política e econômica, tá? Isso aqui eu já não sei, viu, de quando que foi escrito isso aqui, tá? Vou colocar pelo menos um. Tá. Eu acho de fato, acho que dá para entender que o setor industrial russo ele é obsoleto bastante, tá? A gente está vendo isso aí na guerra. É, Porém, como é um território gigantesco, tá? E aí que entra a geografia física, no caso, né? É um território gigantesco que tem ali reservas de gás natural, reserva de petróleo, reservas de combustíveis fósseis, né? É, Então, assim, a abundância e diversidade geográfica, né? De recursos naturais, né? Ou seja, biológica, geológica, entre outros, da Rússia é gigantesca. Então, é um país que ele consegue exercer a sua diplomacia. O que é diplomacia, gente? Diplomacia é as suas relações externas, né? Como que o país se relaciona com o mundo e com os demais países. Ela consegue estabelecer a sua diplomacia de uma maneira até muito confortável, assim, né? É óbvio que ainda tem, que não é tão assim. Tanto que está tendo essa guerra aí agora por uma dos avanços aí do mundo ocidental sobre a Rússia, tá? Porém, por que a Rússia ainda tem uma, uma moeda de barganha muito grande, né? Porque a gente chega num período de inverno, né, europeu, que é agora no fim do ano. Não sei se vocês lembram aí, mas quando o Natal europeu e norte-americano, eles mostram lá nevando, né, o Papai Noel, né, e tal, com as renas e tal, aquele clima frio, né, porque eles estão no hemisfério norte. O hemisfério norte tem o inverno nos períodos de dezembro até fevereiro, tá? Na verdade, de dezembro até março. É o período do inverno norte-americano. Quando chega o inverno norte-americano, gente, fica frio pra caramba, tá? E quando fica frio pra caramba, o que a Rússia faz? A Rússia exporta toneladas e toneladas de gás natural para esquentar as casas europeias, tá? Que estão passando um frio desgraçado, tá? Não gosto de usar esse termo não, mas só para vocês terem uma ideia que é um frio que a gente não passa aqui no Brasil, então a gente não tem nem noção, sabe? Eu mesmo nunca passei um frio gigantesco assim, graças a Deus, mas eles vivem assim há 4 meses debaixo do frio, tá? É, 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 4 meses debaixo de frio. Nem em Rio Grande do Sul, Curitiba faz tanto frio igual faz lá, tá?
E aí os caras precisam do gás natural russo para fazer para alimentar seus aquecedores térmicos, tá? E aí, o que a Rússia fala? Então, gente, vocês vão avançar sobre o meu território, vocês vão chegar e tomar a Ucrânia. Aí você fala, tomar a Ucrânia, os Estados Unidos não quer tomar a Ucrânia. Mas por que os Estados Unidos quer? E eu vou colocar aqui, é bom lembrar. Vamos lá. Esqueceu de colocar isso aqui. Criação da OTAN. Organização Tratado Atlântico Norte, tá? Essa é da OTAN. Vou colocar aqui qual foi a data dela, tá? Não sei de cor, não. 49, tá? Isso aqui é importantíssimo, viu, gente? Importante. Vai cair isso aqui no Enem, tá? Pode anotar que vai cair. Ação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Pode anotar que isso aqui vai com certeza, tá? Isso aqui é certeza. Vou colocar um mapinha da OTAN pra vocês verem aqui. Ver se vocês... Expansão da OTAN. Hum. Aqui, gente, ó, expansão da OTAN. Aqui está a expansão da OTAN na última data, que é no ano de 2009, tá? Esse mapa aqui está disponível no link da CNN Brasil, tá bom? Então, assim, ó, isso aqui era a OTAN em 1949, que tá aí o amarelo mais pastel, que tá aí no seu mapa, tá? Você tá vendo aqui até onde ela era? Aqui é a Alemanha, gente, a Alemanha Oriental, de amarelo mais cheguei, e a Alemanha Ocidental de um amarelo mais pastel, tá? Putz, isso aqui em 1920 tá errado, cara. Tá completamente errado isso aqui. Esse 1920 aqui, eu não sei o que os caras arrumaram, tá? Deve ser 1990, então esquece isso aqui, tá? As coisas, cara, que meu Deus do céu. Fazer isso aqui não pode deixar passar, né? Vou colocar o 9 aqui de todo o tamanho, tá? 9, tá? Então, em 1990, o primeiro país que entrou, o primeiro território conquistado pela OTAN, segundo esse mapa, tá? Pós 1982, foi a Alemanha Oriental, porque houve a unificação da Alemanha, tá? Com o fim da União Soviética, naturalmente, a Alemanha foi unificada, não tinha sua base de apoio soviético ali para que permanecesse no regime socialista, tá? E aí, com isso, a nossa Alemanha Oriental acabou se tornando um membro da OTAN, tá? Em 99, outra expansão da OTAN, tá? Aqui, ó, pegando Polônia, República Tcheca e Hungria. Em 99, em 2004, outra expansão da OTAN, tá? Essa expansão, por sua vez, absorvia. Esse mapa tá muito ruim, viu, gente? Desculpa, viu? Mas é porque tá confundindo as coisas aqui. Porém, o que vai lembrar é o seguinte, aqui, ó, olha aqui quem está aqui ao lado. Ucrânia, tá? A Ucrânia é o próximo território a ser ocupado pela OTAN. Aí você fala, a OTAN é os Estados Unidos? A OTAN não é os Estados Unidos em si, mas a OTAN é uma organização que foi criada para deter o avanço da União Soviética, tá? Mas é o seguinte, você fala, mas e o Plano Marshall? O Plano Marshall foi
um plano econômico barra político institucional. A OTAN foi um plano e uma organização militar, tá? Organização militar, tá? Vou colocar entre coisa aqui, militar. Ou seja, os países da OTAN, eles têm que automaticamente, quando um deles entra em guerra, os outros têm que entrar também, tá? É assim que funciona a OTAN. Então você, às vezes, você não precisa de tomar um país para você ter a sua base militar nele, entendeu? É isso que fazia os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos fazia assim, com uma certa estratégia geopolítica muito grande nisso aí, tá? E aí, por que aconteceu a guerra? Porque a OTAN tentou entrar, tomar conta, na verdade, anexar, né, para o tratado deles, o território ucraniano, tá? E você for olhar, gente, aqui, ó, vou até colocar de vermelho, essa região aqui, região da Crimeia, tá? Esse aqui é o mar, é o Mar Morto, é o Mar Morto, você lembra, o Barreto? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Mostra aí de novo. Perto da Ucrânia é o Mar Negro. Mar Negro, tá? Isso. Então aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo, Esse tá? menorzinho, esse menorzinho à direita da Crimeia Sim. é o Mar de Azov. Ah, tá, sim. Mar de Azov. Aí, abaixo da Crimeia é o Mar Negro. Uhum, E o Mar Negro ele tem uma passagem para o Mar Mediterrâneo, né? sim. Então é isso. É uma região crítica, o interesse da Rússia, principalmente com essa guerra, não é tipo assim, derrubar o regime ucraniano. Então, tem um interesse muito grande na controle do Mar Negro. Né? Uhum, Perder o Mar Negro, né, em termos de aliança militar, porque você já tem a Turquia do outro lado, né, a Romênia faz parte da OTAN, uhum, Bulgária acho que também faz, então assim, seria muito custoso, né, do ponto de vista geopolítico, estratégico. uhum, Então, essa guerra, principalmente por causa dessa faixa com o Mar Negro. Você vê as movimentações, o fato deles estarem focando principalmente no leste e sul da Ucrânia, o sudeste, né? uhum, Sudeste e sul da Ucrânia, mostra bem, né, que o interesse deles é principalmente com relação a essa porção do Mar Negro aí. uhum. Eu não tô conseguindo escrever aqui, gente, mas aqui, ó, esse aqui é um bom negócio pra tirar o print, tá? Isso aqui vai cair. Eu tenho certeza que isso aqui vai cair no Enem, velho. Então aqui, ó, onde o Barreto falou, é o Mar de Azov, que é o mar aqui embaixo, Mar Negro, e aqui mais embaixo, eu vou até seguir a setinha aqui para vocês verem. Mar Mediterrâneo. E aqui você sabe, né, gente? Oceano Atlântico, tá? Aqui, ó. Oceano Atlântico. Olha o escoamento de produção aqui, gente, ó, que vem. Ó, aqui tá Estados Unidos, tá? O Brasil tá aqui, né? A Venezuela tá aqui. Então, como se a gente tivesse aqui assim, ó. O meu mapa tá meio feio, gente, mas só pra vocês entenderem, tá? Tá? E aí é o seguinte, você faz uma mercadoria que sai daqui e vai para Europa. Pera, deixa eu voltar isso aqui. Colocar a mercadoria de outra cor.
Mercadoria que sai daqui vai para a Europa. Mercadoria que sai daqui e vai para a Europa. Ou não só a mercadoria, o navio, né, o navio militar, né, o submarino militar que os Estados Unidos pode mandar para espionar a Rússia. Ele tem. Eu não estou encontrando meu mouse agora, tá? Pera aí. Meu Deus, gente. Tá. Enfim, o submarino, né, submarino que sai aqui dos Estados Unidos para espionar, vamos supor, não tô falando que aconteceu isso não, tá? Para espionar o território russo, o que ele faz? Se ele quiser espionar, ele vai por aqui, ó. Ele vai seguir essa, ele vai seguir esse caminho aqui, ó. Igual o filme do Tubarão, pra que vai. E aqui tem um negócio, um estreito que chama Estreito de Bósfora, tá? Na Turquia. Posso ter errado a pronúncia também, mas. Bosta. Bósfora, valeu, cara. Eu tô mal, hein, de nome hoje. Tá, vamos lá. E aí, esse submarino, tô falando que tem um submarino, tá? Pode ser só uma produção mesmo, né? Ele vai chegar aqui no Mar Negro e depois pode chegar até o Mar de Azov e fazer um reconhecimento do território russo aqui, tá? Agora, se você tem o território da Crimeia, você tem, primeiro, um acesso ao Mar de Azov, um acesso ao Mar Negro, que vai ter um acesso ao Mar Mediterrâneo, que vai ter um acesso ao Oceano Atlântico. Então, uma questão econômica e militar, tá? Esse território da Crimeia aqui, que é essa penínsulazinha que eu acabei de fazer aqui, que é uma península, gente. É uma feição geomorfológica, não sei se geomorfológica seria o nome certo. Você falaria assim, o Vai? É uma feição geomorfológica, tá? Que geralmente lida com uma protuberância do continente, tá? Que por exemplo, cara, a Flórida, né? A Flórida é uma península, né? Flórida nos Estados Unidos, assim. Aqui, ó, Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica, né? É uma protuberância geomorfológica. O que é geomorfológica? Nós estamos lidando com a litosfera, com o continente, a crosta terrestre, tá? O continente que fica emerso, tá? É emerso, né? Isso, que está acima do nível do mar. Então, quando o continente faz uma volta, assim, uma protuberância, que é isso aqui é uma península. Então, tem a península da Crimeia aqui, que dá acesso ao Mar de Azov, que dá acesso ao Mar Negro, que dá acesso ao território russo-ucraniano, tá? Então, o que acontece? Além da Crimeia, e a guerra que a gente está vendo hoje é uma consequência desta guerra aqui, desta guerra da Crimeia. A guerra da Crimeia foi em 2014, tá? A guerra da Crimeia foi em 2014, vou colocar aqui. 2014, a guerra da Ucrânia 2022, tá? É a guerra que a gente está vivendo nesse momento agora, tá? Então isso aqui com certeza é tema de Enem, viu? E o que isso tem a ver com a Guerra Fria, gente? Como eu disse, né? O desmantelo da União Soviética produziu, primeiro, um caos social e humanitário na União Soviética, tá? Aliás, na Rússia. A Rússia pós-União Soviética entrou em colapso, é um fato que eu estou falando. E por que tem que falar? Porque isso é o que gerou a ascensão do líder Vladimir Putin, tá?
E aí vocês podem chamar ele de autoritário, de ditador e tal. Tô só mostrando como que ele chegou a ter essa popularidade, esse poder todo, tá? Ele chegou a ter esse poder todo por conta de que ele foi o primeiro presidente pós-União Soviética que conseguiu estabilizar a economia russa, tá? E conseguiu levar um mínimo de prosperidade para o povo russo. Este que tem muita gratidão a ele. E aí ele tem uma popularidade muito grande para fazer o que quiser, tá entendendo? É, 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 é por isso que tem a guerra, tá? É por parte russa, né? Agora, por parte dos Estados Unidos, por parte norte-americana ocidental, é isso que eu disse, é o avanço da OTAN. Então, a guerra da Ucrânia, ela é uma continuação da Guerra Fria, tá? Por quê? Porque a OTAN foi feita para reduzir a expansão da União Soviética. Só que a União Soviética acaba nos anos 90 e a OTAN continua se expandindo, sabe? Por quê? Porque o mundo agora, por mais que ele não seja mais bipolar, ele continua tendo outras potências que não só a estadunidense, tá? Eu vou até pesquisar aqui, ó, taxa de crescimento chinesa. Taxa de crescimento chinesa, histórica, para ver se vocês conseguem ver isso aqui que eu tô falando. Evolução do. Isso aqui tá. Tem que ver num. Isso aqui tá legal. Ó. Evolução do PIB chinês, tá? Ou seja, o PIB deles hoje, em 2014, tá? Imagina hoje. Deve ter chegado nos 20 trilhões, tá? O PIB chinês. Tá defasado isso aqui, né? Olha a renda per capita da China como proporção dos Estados Unidos. Olha o crescimento. Ela era 4,1% em 1990, agora é 30% em 2018. Tá? 2018, imagina agora. Por isso que. Isso aqui é brincadeira também, tá? A China passou o Brasil, assim, né? Já tem algum tempo, e a tendência é disso aqui, ó. Então é daí que vem o perigo, tá, gente? A continuação da OTAN. Por que tem a continuação da OTAN se não existe mais União Soviética? Por quê? Porque existe China, né? Porque existe China, porque existe Rússia, entendeu? A Rússia, como eu disse, economicamente está longe de ser uma potência igual já foi. Porém, a Rússia tem essas reservas naturais, tá? Que tem a ver com o território, entendeu? É, Primeiro cara, gente, a falar de território na geografia, o primeiro geógrafo a falar de território político na geografia é um cara chamado. Vou até adicionar aqui um é, o primeiro cara a falar disso é um alemão, tá? Falou. O nome dele é. Se parecer o nome, tá? Por isso que eu tô colocando, porque não é pra decorar nada, não. Mas se vocês verem o nome, Friedrich Hatzel, ele foi o pai da geopolítica. Foi o primeiro geógrafo, né, a falar abertamente sobre o território como uma fonte de exploração política, tá? Teoria do espaço vital, tá, gente? A partir disso daí, teve vários outros geógrafos que começaram a falar de território, falar de geopolítica, mas ele foi o primeiro. E ele, as considerações dele, né, os postulados dele serviram para o processo de unificação do território prussiano, isso aí antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Inclusive gerou, por uma das reverberações desse processo foi a Primeira Guerra Mundial. Mas só para lembrar aqui, né? Se vocês virem esse nome aqui, trata-se do pai da geopolítica, tá? Então, então vamos lá, né? Nova ordem multipolar. É, olha, eles colocaram aqui, gente, é, tem o Mercosul, né? Aqui tá aparecendo, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e aqui é Venezuela, não é? Porra, se eu não souber cadê a Venezuela, eu tô ficando maluco.
Vamos lá. Isso mesmo, nossa Venezuela, gente. Vocês vão saber melhor do que eu, que o pessoal venezuelano aí, da terrinha venezuelana, tenho certeza que muitos devem estar com saudade. Em breve, se Deus quiser, lá estará num período melhor para vocês visitarem ou voltar a morar. Mas vocês são muito bem-vindos aqui no Brasil, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Até porque a gente faz parte do nosso bloco econômico que chama-se Mercosul, tá? Então a entrada da Venezuela é algo mais recente, não sei exatamente quando que foi. Renan, eu Diga. queria só pedir licença, eu vou me sair É, aqui da reunião. tá certo. Valeu, Barreto, você me ajudou demais, cara. Uma Bom boa tarde pra termos. você. Eu vou só fazer umas questões em janeiro com o pessoal aqui e depois vou analisar. Não, Tá? até mais. Deixa eu ver. Bom resto de aula Tá. aí. Falou. Viu? Luciano, se você quiser participar também, falar alguma coisa, você tá gostando, tá? O que você tá achando? Porque não tem, a gente tá sem. Como é que fala? Tá sem retorno dos alunos, mas eu vou seguir aqui, tá? Então, assim, os blocos econômicos, gente, eles são muito importantes para a gente entender o que é esse mundo multipolar, tá? Mas eles não são tudo. Por quê? Por exemplo, é, é, os blocos econômicos, eles são principalmente econômicos, né? Como o próprio nome já diz. Eles dizem respeito, né, às alíquotas de importação. O que são isso? Os impostos, a taxação das mercadorias que vão de um território para o outro, tá? Então, se você está dentro do Mercosul, é, assim, né? Eu não vou saber dizer qual é exatamente a alíquota de importação, mas os blocos econômicos eles tendem a facilitar, você ver, blocos econômicos, facilitar o livre comércio entre os países, tá? Fortalecimento regional da economia, tá? Ou seja, você vai vender uma mercadoria que você vai fazer aqui no Brasil para a Argentina e eles não vão te cobrar imposto, entendeu? Ou vão cobrar muito menos imposto do que cobrariam se fossem importar de outro país, tá? Por exemplo, a nossa indústria automobilística, gente, que a gente tem inclusive a Fiat aqui em Belo Horizonte, Betim, ela, boa parte do destino final desses carros que são feitos nas montadoras aqui do Brasil são esses países aqui do Mercosul também, entendeu? Por quê? Por conta, primeiro, da distância, né? A distância geográfica, tá? Ou seja, o transporte de um carro aqui de Betim para Buenos Aires é muito menor do que o custo de transporte de um carro montado nos Estados Unidos para cá. Segundo, por quê? Porque tem o Mercosul. O Mercosul ele facilita o livre comércio dos países, então vai ter uma redução de imposto, tá? Ao mesmo tempo também que a gente vai importar coisas da Argentina para cá pagando menos imposto também. Então é bom para todo mundo. Você fortalece regionalmente ali aquele pedaço ali do continente, tá certo? Então, e aí no caso, por exemplo, da União Europeia, se eu não me engano, a União Aduaneira que se chama, tá? União Aduaneira. A União Aduaneira é a nossa, tá? Então, União Europeia é o quê? União Europeia. Deixa eu ver se tem uma. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Desculpa, viu? Tá aqui, ó. Tipos.
de blocos econômicos, tá? Tá, gente, então assim, blocos econômicos. Importantíssimo também, tá? Então, qual que é a característica, gente, que tá vendo aqui? Só ver se eles dizem aqui se eles estão dando aqui os exemplos, tá? Então, União Aduaneira, Mercado Comum do Sul é uma união aduaneira, a zona de livre comércio com uma tarifa externa comum, tá? Taxa que encarece os produtos países que não são do bloco. Então, a gente está fortalecendo regionalmente aqui nossa região, tá? Zona de livre comércio, o NAFTA, Mercado Comum. Agora, União Política e Monetária é União Europeia, tá? Então, isso aqui é bom lembrar, tá? Eu vou até anotar aqui e escrever. Por quê, gente? Qual que é a diferença da União Europeia para os outros blocos econômicos? Porque a União Europeia, ela tem não só é, é, uma facilitação do livre comércio interno, tá? Como ela tem como é que eu vou dizer? Um trânsito completamente livre de pessoas e mercadorias, e principalmente porque eles têm uma moeda em comum, tá? Então, assim, os países da União Europeia, eles têm, obviamente, que presidentes diferentes, né, e tal, segmentos políticos diferentes, né, parlamentos diferentes, eles se governam, mas economicamente eles estão profundamente ligados, tá? O Banco Central da União Europeia está na Alemanha, tá entendendo? E só tem um. Então, se você vai participar da União Europeia, você está dependendo da emissão de moeda do Banco Central alemão, tá? O Reino Unido recentemente saiu do Brexit, tá? E isso é um assunto para uma outra aula que é mais específico, mas depois a gente explica sobre isso, tá? Mas o que vai lembrar é isso aqui: a União Europeia é a União Política Monetária, tá? As demais são blocos econômicos que se dividem entre esses aqui. Eu acho que o mais importante é você gravar isso aqui: União Política Monetária, União Europeia, tá? Porque isso aqui a grande diferença entre os demais blocos econômicos, tá? Então você tem aqui blocos econômicos, blocos econômicos, alianças militares. Esse é o mundo hoje, tá? Ou alianças militares. Então você vai ter OTAN é uma aliança militar. Henrique. União Europeia é um bloco econômico. Você está entendendo? Antes de acabar a Guerra Fria, você tinha a aliança militar chamada Pacto de Varsóvia, tá? Varsóvia, os países socialistas contra a OTAN. Isso aí até 1991. Agora, gente, a aliança militar que tem, por exemplo, a Rússia e a China, né, e tal, ela não é mais o Pacto de Varsóvia, tá? Mas o que vale lembrar é isso aqui, tá? E aí você vai ter, por exemplo, um outro bloco econômico que é o BRICS, tá? Então a gente pode colocar aqui também,
Ai, é, União Europeia, Europeia. É BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Então aqui, ó, isso aqui é um bloco que é uma aliança militar. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Aliança militar. São blocos econômicos. Então você vai ter. O que é isso, gente? A continuação da guerra comercial, que começou lá na Guerra Fria, tá? O bloco econômico. Que a aliança militar já não é a guerra comercial, né? Já é o armamento ali, ou pelo menos assim, a organização militar dos países em caso de enfrentamento, que é o que está acontecendo hoje ali entre a Ucrânia e a Rússia. A OTAN queria avançar sobre a Rússia, aliás, mentira, queria avançar sobre a Ucrânia, queria inserir a Ucrânia na OTAN, né, nessa organização militar chamada OTAN, e a Rússia falou assim, não, por que não? Porque a Rússia não quer bases militares ocidentais ao lado do seu território, por isso, entendeu? Agora, a Ucrânia é um país soberano, tá? Então, uma invasão ao território ucraniano é uma invasão, querendo ou não, entendeu? Então, assim, invadiu, invadiu. Não tem que falar. Mas a motivação russa é, é esse avanço da OTAN aqui, entendeu? Porque a Rússia tem medo de ser invadida de novo, como já foi em alguns momentos da história, tá? É esse que é o medo da Rússia. Então, eu vou só fazer aqui Vou só fazer aqui um novo slide. Faço questão de colocar isso aqui, ó. Guerra, Rússia, X, Ucrânia. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Primeiro, reverberação da Guerra Fria. OTAN, X, Pacto de Varsóvia, vírgula, Estados Unidos, X, União Soviética. Porém, a Rússia não é mais União Soviética, tá, gente? Só falando que é reverberação, entendeu? É o processo depois, tá? Segundo, tá. Segundo, é, é, como é que fala? Anexação territorial estratégica. Estratégica. Vamos lá, território da Crimeia. Península da Crimeia, vamos colocar. Península da Crimeia, 2014. Quando a Rússia tomou a Península da Crimeia. Porém, não sei se isso vai estar no Enem, essa guerra, essa disputa territorial pela Crimeia e alguns outros territórios ucranianos, ela não é de hoje, tá? Ela é bem antiga, tá? Bem antiga. Só que só estou colocando aqui o último acontecimento político que gerou esse de agora, tá? Então, para não deixar solto, tá? Península da Crimeia, a Guerra da Crimeia, né? A Guerra da Crimeia foi 2014. A Guerra da Ucrânia 2022. Por que a Crimeia, gente? Como eu disse, por conta do acesso, o acesso ali marítimo, entendeu? Que a região da Crimeia tem, através do Mar Morto e do Mar de Azov.
e por conta das reservas naturais que tem ali, tá? Lembra que eu falei das reservas naturais ali de gás natural? Petróleo, entre outros. Ali na região da Crimeia também é um dos grandes, uma das grandes fontes naturais ali desse tipo de commodity, né? Que é o commodity, uma mercadoria de baixo valor agregado, uma mercadoria pura, uma mercadoria extraída, ou então plantada, tá? Tá? Conflito histórico, vou colocar aqui, tá? Histórico. Secular. O que é secular? Tem séculos que eles brigam por esses territórios aí, tá? A guerra da Ucrânia região de Donetsk. Não é Donetsk o nome, peraí, eu vou ver agora. Donbass. Donbass, gente, que é a região de Donbass. Tá? Só de secular. É... Vou colocar aqui, ó. Desmantelo da União Soviética. Por quê? Porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética, tá? E quando, e essa aqui é um rodapé, tá? É um rodapé da história, não sei se vai cair em algum vestibular, mas quando a Ucrânia teve, aliás, o território ucraniano com Crimeia e com Donbass foi algo produzido pela União Soviética, tá? Esses territórios antigamente eles não eram ucranianos, tá? A Ucrânia passou a ter esses territórios como uma medida da União Soviética de fazer agrados para os ucranianos de tal maneira que ele pertencessem à União Soviética. Estou resumindo, tá? Mas querendo ou não, vale lembrar que antes da União Soviética esses territórios não eram ucranianos, tá? Boa parte deles, pelo menos, né? Pode. Então, tá. Aí agora o mais importante, talvez, tá? É, surgimento da China como maior, como segunda maior economia do mundo, a ultrapassar o ZEUA, tá? Isso aqui é uma das coisas mais importantes, tá? Você falou, mas a China não tem a ver com a China. Não, por quê? Porque a China ela faz parte do que seria o bloco socialista do mundo, né? Apesar de que a China tem as suas perspectivas ali do socialismo chinês, ou então do capitalismo de Estado chinês, alguns vão entender de uma maneira, outros de outra, que colocam em risco a soberania mundial, tá? Ou seja, os Estados Unidos como sendo o dono do mundo, o primeiro país do mundo, a primeira economia do mundo, isso é colocado em ameaça pela China, porque a China começa a desenvolver muito rápido sua economia, começa a exportar e produzir de todos os tipos de produtos possíveis, entendeu? Consegue inovar em todos os setores, tá? Por isso, tá? E aí fala assim, mas a Rússia tem outro lugar, não é a China. Por quê? Porque a China, ela não quer, a China, sobretudo, não quer ver os Estados Unidos com o território da Rússia, já pensou? Os Estados Unidos já tem uma indústria gigantesca de vários setores, né? Tanto tecnológica, bélica, naval, aeronáutica, farmacêutica e tal. Imagina os caras ter também as maiores reservas de gás natural do mundo, as maiores reservas de petróleo do mundo. Já tem algumas, né? Mas gás natural lá na Rússia,
Maiores terras agricultáveis do mundo estão na Rússia também, tá? E no Brasil, tá? Óbvio que ele vai ter, enfim, uma aula para pedologia, uma aula de solo, depois a gente conversa. Enfim, então a China não quer que os Estados Unidos peguem o território russo e os Estados Unidos querem ameaçar a China para que a China não avance tanto igual estão avançando, tá? Isso é geopolítica, tá? Enfim, como eu queria chegar no conflito entre Rússia e Ucrânia, tá, gente? Porque isso aqui deve cair em vestibular. Já cheguei. Eu acho que eu vou só responder umas questõezinhas aqui é, umas questãozinhas de Enem. Vamos lá. Por maioria, não entendemos uma quantidade relativa maior, mas a determinação de um Estado ou de um padrão em relação ao quanto as quantidades, quanto as menores são, a qual tanto as quantidades maiores quanto as menores serão ditas minoritárias, a maioria supõe um estado de dominação. É nesse sentido que as mulheres, as crianças e também os animais são minoritários. Gente, isso aqui não exatamente é geopolítica, tá? Mas é geografia política também, né? Ou pelo menos política, então a gente tem que saber também, tá? A gente vai fugir um pouco do tema que a gente trouxe até agora, mas é só para responder uma questãozinha aqui, tá? No texto, a caracterização de uma minoria decorre da existência de ameaças de extinção social. Existe uma chance de extinção social das mulheres? Uma extinção social, né? Porque extinção social é você extinguir, né? Não existir mais. Não, no caso, né? Porque se extinguir as mulheres, acaba a humanidade, tá? Políticas de incentivos estatais, existe um incentivo estatal nesse sentido que eles estão falando, de a maioria supõe um estado de dominação? Não. Eu aperto isso aqui para cortar. Relações de natureza arbitrária, sim, tá? Por quê? Porque a gente está falando aqui sobre estado de dominação, a maioria aqui como estado de dominação, não como maioria numérica, tá? Tanto que hoje na população brasileira tem mais mulheres do que homens. Só que as mulheres continuam sendo consideradas minorias por conta da dominação, né? Uma questão de poder, entendeu? Tanto que a maior parte dos políticos são homens, tá? Então sim. Valoração de conexões simétricas. Só olhar a garganta aqui. Hierarquização de ordem biológica, também não. Vamos lá. Vocês que fazem parte dessa massa que passa os braços de futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de Gado, Povo Marcado, Povo Feliz, uma música do Zé Ramalho, tá, gente? Uma das músicas mais famosas aí da arte brasileira. O comportamento é criticado no trecho da letra da canção lançada em 79. Militância política, não tá falando sobre política aqui, não, né? Sobre pessoas envolvidas com a política institucional, não, tá? Passividade social, talvez. Dar muito mais do que receber, vida de gado, tá? Passividade social pode ser. Altruísmo religioso. Não, tem nada a ver com religião isso aqui, gente. Nada a ver. Autocontrole moral. Pode ser também, mas. Eleitoral também não. Não estão falando de militância aqui, entendeu? Nós não estamos falando sobre candidato tal, candidato X, né? Eleitoral é isso. Eleitoral é candidato tal, candidato X, tá? É outra coisa. Está entre essas duas aqui, autocontrole moral e passividade social. Por que não é autocontrole moral? Porque a moralidade aqui não é necessariamente o que está em voga, entendeu? Está falando sobre massa, projetos de futuro, né, caminhar, não está falando sobre moralidade. Moralidade se você estivesse falando assim, roubaram não sei o que lá. Ou então, assim, o caráter de fulano. Não é também. Então, a gente fica com passividade social, tá? Essa aqui, gente, eu vi essa aqui antes, tá? Essa aqui é difícil, viu?
Eu vou fazer só essa aqui pra gente terminar, viu? Porque essa aqui é mais difícil. Vamos lá. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido que a renda e a produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda do seu capital para que ele cresça mais rápido que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho. Isso aqui que é o ponto, tá? Ó. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho. O que é uma vida de trabalho, cara? É a vida salariada, assalariada, no caso, né? do profissional que recebe salário, entendeu? Que é a maioria de nós, né? A maioria de nós recebe salário para trabalhar, entendeu? A gente vive da riqueza da nossa força de trabalho, produzida através da nossa força de trabalho, entendeu? É, é, é... Só que é o seguinte, segundo o Thomas Piketty, que é esse autor aí, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza através do trabalho. Ou seja, o cidadão que nasceu numa família muito rica, ou seja, ele é um herdeiro, ele inevitavelmente ele vai ter mais renda do cara que trabalhou, por mais que ele trabalhe muito, tá? É isso que ele tá falando aqui. É isso que ele tá falando. E que a concentração do capital atinge níveis muito altos. Ou seja, a concentração na mão desses herdeiros, ela atinge níveis muito altos. Capital do século XXI. Uma grande obra, tá? Isso aqui é uma das obras mais importantes da economia moderna, tá? Considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita no texto enfraquece a... Vou começar pelas que estão erradas, tá? Direito de nascimento. Não tá falando sobre direito de nascimento. O cara tem todo... Todo mundo tem direito de nascer, tá? Ele não tá falando sobre a lógica econômica do direito de nascimento, tá? Eficácia da legislação. Pode ser, viu? Isso aqui pode ser, tá? A gente vai mostrar que não depois, mas pode ser. Ganho das financeiras. Gente, se você ler esse texto rápido e não ler o enunciado, você coloca isso aqui, ó. Você vai escrever isso aqui. Por quê? Porque ele está falando aqui de um ganho financeiro, tá? Só que quando você lê o enunciado, ele fala o que que o texto enfraquece, não que o texto não o que que o texto reforça, o que que ele enfraquece, entendeu? São duas coisas diferentes. Ele reforça o ganho das financeiras, ou então ele dá o exemplo de um ganho financeiro? Dá. Mas ele está enfraquecendo o ganho financeiro? Não, ao contrário. Ele está dando um exemplo. Tá? Então, essa aqui é um perigo, tá? Essa aqui é um perigo. Eu vou ter que deixar ela por último. Vou tirar a primeira a legislação e eu vou tirar agora. Por isso que eu tô falando que essa questão aqui é difícil, viu? Porque ela tem três respostas aqui bem, bem complicadas. Por que a eficiência dos mercados também não é, apesar de que para alguns autores poderia até ser também? Porque a eficiência dos mercados, para alguns autores liberais, eles vão acreditar que a eficiência dos mercados é igual à ideologia do mérito. Que a eficiência dos mercados leva à meritocracia, entendeu? E vice-versa, entendeu? Só que não é isso que está falando aqui, a gente está falando sobre ideologia do mérito. Por que a gente está falando sobre ideologia do mérito? Porque a gente está falando sobre riqueza herdada, tá? Qual que é o mérito do cara que nasceu em berço de ouro? Em berço de ouro? Ter nascido, tá? Ter nascido. Às vezes o cara conseguiu ter mérito sim, tá? Não estou falando que não tem. Mas, nesse caso, riqueza herdada, não tem um mérito. Então, o cara que trabalha, ele tem muito mérito e ele não tem renda. E o cara que tem renda não trabalha porque foi herdeiro. Ou seja, ele não teve. O cara que poderia ter um mérito para ter grana não tem. Entendeu? Nesse sentido. Vou finalizar aqui, gente, porque já tá tarde, tá? Esse aqui tá certo. Ele não vai aparecer para mim, mas tá certo. Eu vou confiar. Tá? Agradecer por vocês terem assistido até o fim aí. Vai ficar salva essa apresentação. Como eu disse, não foi uma aula sobre arte, apesar de a gente ter falado um pouquinho sobre as artes e cultura também, dentro desse contexto político e geopolítico, tá? E histórico. Então, enfim, vai destoar um pouquinho das outras aulas aqui, mas a gente vai deixar para vocês também, porque isso que, cara, a guerra da Ucrânia
contra a Rússia é muito necessário para o Enem. Eu vou até depois passar aí, anunciando isso, porque eu acho que vale muito a pena ver, viu? E aí eu vou falar com o pessoal que quando eu começo a falar mais sobre a guerra da Ucrânia, foi lá para depois de 1 hora de vídeo, tá? Mas eu vou finalizar aqui, agradecer a Luciana, agradecer já o Daniel, que me ajudou também, e dizer que isso aqui vai estar disponibilizado lá, e que até semana que vem vai ter outra aula de artes e cultura, provavelmente já com o tema mais específico das artes e cultura. Nossa, eu não tô aparecendo, gente. Agora que eu vi que eu não tô aparecendo. Pelo menos eu consegui fazer, é, consegui mostrar aí, né, completamente todas as questões e apresentações, tá? Então, é isso aí. Um abraço para vocês. Falou, vou parar de gravar aqui e é isso aí. Tchau, Bernardo, então. Até semana que vem. Tudo de bom. Tchau. Obrigado.